eles acreditam que o Superior Tribunal Militar vai inocentar Bolsonaro. Andréia, você lembra? Eu mostrei para vocês aqui, expliquei detalhadamente que Alexandre de Moraes enviou e oficiou, e já chegou lá, no Superior Tribunal Militar, a questão da patente de Bolsonaro e dos militares. Pois é, aí eles estão falando nas redes sociais deles que o Tribunal Superior Militar, que para eles é o Supremo Tribunal Militar, não existe Supremo Tribunal Militar. O que existe é Superior Tribunal Militar, que hierarquicamente é inferior ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está aqui. Superior Tribunal Militar está aqui. E Alexandre de Moraes enviou para eles o quê? A análise da declaração de indignidade por parte de Bolsonaro, General Heleno, General Braga Neto, General Sérgio Nogueira e Almirante Almir Garnier. Como eles são militares, essa análise cabe originariamente, presta atenção nisso aqui que isso aqui é interessante, originariamente ao Superior Tribunal Militar. Mas isso aqui, preste atenção, isso aqui não muda em nada a decisão da condenação do Supremo Tribunal Federal. Não, André, não. E eles estão propagando nos grupos de WhatsApp, nas hordas bolsonaristas, que o Superior Tribunal Militar, já que Alexandre de Moraes mandou para eles, é para ver se o Superior Tribunal Militar concorda com a condenação do Supremo ou derruba a condenação. Isso é mentira. Isso é mentira. A decisão de condenação acabou. Está condenado. O Superior Tribunal Militar, que não é Supremo Tribunal Militar, não vai entrar nesse aspecto. A única coisa que eles vão fazer é analisar, a partir de uma denúncia do Ministério Público Militar, se esse grupo de militares serão expulsos e perderão a patente e a farda. É isso que eles vão decidir. Não tem nada a ver de inocentar. E é interessante, por exemplo, seguindo a lei, seguindo a Constituição, o Ministério Público Militar vai denunciar esse grupo. Bolsonaro, Alexandre Ramalho não. Bolsonaro, General Braga Neto, General Heleno, General Sérgio Nogueira e Almirante Almir Garnier. Vai denunciar e vai começar um processo lá no Superior Tribunal Militar. E você quer saber de uma coisa? Se o Superior Tribunal Militar não declarar expulso esse grupo aqui, sabe o que o Ministério Público Militar pode fazer? Entrar com recurso para onde, Andréia? Para a Corte Superior. Qual que é a Corte Superior? Pega o código. Qual que é a Corte Superior? Pega o código, coloca aí. Qual que é a Corte Superior? Supremo Tribunal Federal. Então, é uma loucura que eles estão fazendo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que é tudo calcado em mentira, mas principalmente em fake news. Não vai haver revolta militar. O Superior Tribunal Militar não é superior ao Supremo Tribunal Federal. Não, eles não podem absolver ninguém nesse caso. Só vão analisar se eles perderam a farda ou não. Só isso. E se seguir a lei e a Constituição, perderão. E se não perderem, ainda cabe recurso por parte do Ministério Público, aonde? No Supremo Tribunal Federal. E chegando no Supremo Tribunal Federal, acabou. Não tem como. Perderão. Agora, o que pode, Andréia, o STM fazer? Pode enrolar o julgamento. Isso pode. Mas eu não acredito que nem vão enrolar o julgamento. Por quê? Porque tem uma presidente hoje
no STM que ela é porreta. E ela tem a pauta na mão. Ela que coloca o que vai ser analisado ou não. Pegou o código? Então, tudo isso é uma loucura. Aí o que eles falam? Que é importantíssimo para que haja essa revolta por parte dos militares que estão sendo acionados por eles para levantar contra o Supremo, porque o STM vai inocentar Bolsonaro. Precisa da gente na rua. Precisa de comoção social e do povo na rua. Só que cadê o povo na rua? Eu poderia até dizer que se tivesse milhões de pessoas se manifestando nas ruas contra a prisão, eu poderia até dizer que talvez houvesse um grupo de revoltados que agisse dentro das Forças Armadas. Porque tem um grupo lá que está engolindo doído e seca aqui na garganta. Mas não tem nenhum tipo de comoção. Nada. Praticamente nada. Entende, meu querido? Aí você fala assim, André, mas com base em que você fala que tem? Na nossa experiência e na vida real. E o Múcio, que é o ministro da Defesa de Lula, ele falou. Ele deu entrevista e ele falou que tem um grupo ali que tá meio, revoltado e tal, mas que tá tudo dentro da normalidade. Vamos ver essa fala do Múcio, mas antes eu quero te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o Superior Tribunal Militar, ele é composto por 7 ministros. E hoje nós temos a ministra aqui, que é a presidente, que ela é bem atuante, tá? E o Superior Tribunal Militar, hierarquicamente, é inferior ao Supremo Tribunal Federal. E a análise que eles poderão fazer é tão somente sobre a patente. Se esses militares que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal vão perder a patente ou não. Segundo o Código Militar, a partir de uma condenação a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, o militar deve perder a patente. E esse julgamento cabe ao STM originariamente, que poderá ainda haver recurso para o Supremo Tribunal Federal, que é hierarquicamente superior. E reitero novamente, o Superior Tribunal Militar não pode inocentar Bolsonaro. Não existe Supremo Tribunal Militar. Tudo isso é mentira e fake news, para te enganar, para te manipular e para te fazer de trouxa. Só isso que eles querem. Esclarecido isso? Aqui, ó. Estão tentando ali ver se comove, se os militares se levantam para salvar o general Heleno, que para parte dos militares, general Heleno é um herói, mas para nós ele não é um herói, pelo contrário. General Braga Neto, que está preso, general Heleno está preso, o Bolsonaro, que é capitão, está preso, o general Sérgio Nogueira, que também é querido por muitos dentro das Forças Armadas, está preso, e o almirante Almir Garnier, que também é muito querido por muitos dentro do campo das Forças Armadas, também está preso. Por quê? Porque se misturou com porco. Quem mistura com porco, lavagem come. Misturaram com Bolsonaro e se lascaram. Bolsonaro colocou todos esses aqui na cadeia e agora vão ter que pagar pelos seus crimes. E general Arruda, que hoje é o comandante do Exército, assim como o general Freire Gomes era o comandante do Exército durante o governo Bolsonaro, e não aderiu ao golpe, o general Arruda também não vai aderir a essa situação. Porque eu acho que ele deve ter a assessoria dele que mostra as loucuras que tá nesses grupos. Fala, ó, o tanto que esse povo é doido. Chamando o STM de Supremo Tribunal Militar, acha que vai inocentar. Esse povo tá louco. Não tem nem gente na rua, não tem nada. Nós vamos encarar o Supremo Tribunal Federal pra quê? Só se a gente for parar na cadeia também, que nem esses generais aqui. Mas esse movimento existe. Vamos ver o que o Múcio falou? Essa fala do Múcio aqui, eu acho que ela foi desnecessária. Por quê, Andréia? Porque isso aqui, essa fala do Múcio, alimenta essa loucura da extrema-direita e desses bolsonaristas. Vamos ver aqui. Olha o que o Múcio falou
em relação a essa situação de como os militares estão vendo a prisão de outros militares de alta patente. Múcio é quem? Ministro da Defesa de Lula. Olha aqui o que ele falou. E acaba alimentando essa extrema-direita maluca. Presta atenção. Está se encerrando um ciclo, né? Onde os CPFs estão sendo responsabilizados e punidos, e para a felicidade do país, as instituições estão sendo todas preservadas. Mas as forças receberam, eu admito que alguns constrangidos ou indignados, mas todos cumpriram o seu papel nas forças. Está se encerrando um ciclo, né? Onde os CPFs estão sendo responsáveis. Olha o final da fala dele. E para a felicidade do país, as instituições estão sendo todas preservadas. Mas as forças receberam, eu admito que alguns constrangidos ou indignados, mas todos cumpriram o seu papel nas forças. Alguns constrangidos e indignados, mas que tá tudo ok. Mas enfim, existe esse movimento no campo bolsonarista. E eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual que é o grande problema, muitas vezes? É que a gente subestima esse povo. Paralelamente a tudo isso, está havendo um movimento no Congresso Nacional, muito perigoso. Porque eles querem terem vitórias sobre o governo, sobre o judiciário, para tentar engajar as pessoas e colocar as pessoas nas ruas, para ver se esse plano A sai da gaveta, junto com os militares. Isso é o que está rolando lá nos grupos dos bolsonaristas. Aí, paralelamente a isso, a gente vê um Congresso Nacional com Davi Alcolumbre que virou a cara pro governo Lula. Hugo Mota virou de vez. Aí o que tá envolvido? O que tá por detrás de tudo isso, Andréia? Na minha opinião, é um oportunismo eleitoreiro misturado com desespero por causa da operação que a Polícia Federal deflagrou em relação ao Banco Master, em que, pelo que tudo indica, vai ter uma galera grande da direita, do centro e talvez até os bolsonaristas ali envolvidos nessa organização criminosa de bilhões de reais no Brasil. Aí Hugo Mota vira a pá de um lado e Davi Alcolumbre vira do outro. Pra você ter ideia, a gente sempre tá falando aqui sobre o PL da anistia, não é? O PL da anistia que tá na Câmara de... Vou te contar uma novidade aqui que saiu agora. O PL da anistia, que está ali na Câmara de Deputados Federais, se Hugo Mota vai pautar, não vai pautar, o PL que virou, na verdade, um PL da dosimetria e não é mais da... Pois é, não é? A gente olhando para onde, André? Para a Câmara de Deputados Federais. Saiu agora. O Senado tem um projeto de anistia. E Carlos Viana, senador, acabou de anunciar que o PL do Senado, não estou falando nem da Câmara mais, um PL que saindo do Senado, da origem do Senado, já tem 35 assinaturas de senadores. De 81 senadores, já tem 35 assinaturas para anistia dos golpistas. Você quer ver o Carlos Viana falando sobre isso? Então, assim, antes, a gente olhava muito para a Câmara de Deputados Federais porque a todo momento era uma pauta bomba. PEC da blindagem, mudando o DERIT ali com relatório, mudando tudo, tirando poder da polícia de investigação no PL, do pacote antifacção, a resolução para suspender processo contra Alexandre Ramage, contra o Gustavo Gaia e tal. E de repente, acende a luz amarela no Senado. E o senador anuncia que lá tem um projeto deles de anistia que já tem 35 assinaturas.
Vai para frente, Andréa. Meu querido, são inconstitucionais. A não ser que diminua a pena um tico, senão serão inconstitucionais, seja do Senado, seja da Câmara de Deputados Federais. Aí esse Carlos Viana, que anunciou isso, já pediu autorização agora para Alexandre de Moraes para visitar Bolsonaro. André, mas se o Supremo derruba tudo porque é inconstitucional, por que você está falando? Eu quero que você perceba o movimento de canalice, de oportunismo e de desespero. Um grupo de desesperados estão de toda monta tentando atacar o governo por causa das operações da Polícia Federal. Um outro grupo está se aproveitando de tudo isso para ver que se de forma desesperada tem apoio de Bolsonaro para uma possível candidatura no ano que vem. E não estão nem aí para o Brasil. Se for necessário atacar o governo e sabotar o governo, vão sabotar o governo. Como o Senado está fazendo agora. Aprovou um pacote fiscal de rombo para o governo antes de ontem. Colocou agora Davi Alcolumbre e agora vai começar daqui a pouco uma sessão do Congresso Nacional convocada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para analisar os vetos de Lula e pretendem derrubar os vetos de Lula, por exemplo, no PL da devastação. Agora, convocou agora, vai ter agora. Do dia para a noite, convocou. E disse que vai derrubar os vetos de Lula no PL da devastação. E, paralelamente, Carlos Viana, senador, disse que tem um projeto de anistia lá, que vai ser aprovado. E já marca, já tenta visitar Bolsonaro. Pediu ao Alexandre de Moraes autorização para visitar Bolsonaro. Aí o Hugo Mota briga com o governo, aí de repente ele fala que briga com os bolsonaristas também e que vai para uma frente sem eles. Estão tudo desesperados. Não sabe para onde correr. Mas pode ser cortina de fumaça também. Mas eu vou te dar a minha percepção. Isso é desespero. Tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Mota. Tanto de Davi Alcolumbre quanto de Hugo Mota. É desespero. Porque a Polícia Federal tá pegando os cachorros grandes. E por detrás dos cachorros grandes tem políticos. Muitos. E por isso que eles estão desse jeito, desesperado, tentando sabotar o governo para mandar recado e ao mesmo tempo dizendo que agora tem até no Senado um PL de anistia para tentar ver ali se dá uma cócegas no Supremo Tribunal Federal. Que está autorizando essas operações, que está colocando cachorro grande na cadeia, de fato e de verdade. Nunca houve uma operação no prédio e na Faria Lima como ocorreu mês passado. O metro quadrado mais caro do Brasil, onde só tem baronato e que por detrás deles tem políticos. É isso que está acontecendo. O pânico em Brasília, é claro, tá ali para todo mundo ver nos corredores do Senado e da Câmara de Deputados Federais. O povo parece que tá tudo doido. Toda hora você vê um assustado. Por quê, André? Tá achando que é a Polícia Federal que já tá chegando para pegar. Porque tem rabo. Se você tem rabo, até sua sombra te assusta. É isso que está acontecendo. E isso reverbera como? Com recados e sabotagens em relação ao governo Lula e com recados e certos ataques ao Supremo Tribunal Federal. O bicho tá pegando em Brasília. E não é por causa da luta para atender o interesse público, não. É para salvar o seu próprio rabo. Porque aprontou, fez e agora deve. E a Polícia Federal está no encalço de gente muito grande. O
o dono, o banqueiro lá que foi preso, dono do Master. Foi pra uma cadeia pior do que a outra. Diz que quando ele chegou na outra, ele até gritou, deu até chilique. Aí os agentes, o polícia penal lá, colocou ele no lugar dele. Se esse homem abre a boca, eu acredito que 25% de Brasília cai do Congresso Nacional. Sendo boazinha, os 513 e dos senadores 81. Fora outros. Vamos ver um tico-tico aqui de alertas, de situações que eu quero que você entenda. São efeitos, não causa. A causa é o que eu tô te explicando. Isso aqui que tá acontecendo agora que eu vou colocar são efeitos. Coloca aí, Lula tetra. Nunca na história do Brasil a Polícia Federal trabalhou tanto e pegou tanto cachorro grande. Por isso que lá Brasília tá uma bomba atômica. Correria pra tudo quanto é lado. Olha aqui. Presta atenção. Presta atenção. Não fique nervoso. Nem fique nervosa. Ah, vamos ver primeiro o Carlos Viana. Do Senado lá, que agora também tem um projeto. Não, eu vou falar primeiro do... Eu vou na sequência, pra você não perder. Eu vou falar primeiro daqueles que estão tentando atiçar o exército. Vamos ver aqui uns que estão tentando atiçar o exército, acionar o exército, dentro daquele contexto que eu expliquei pra vocês. Aqui, ó, a Bia Kicis. Presta atenção. Não podemos esquecer do Braga Neto. Todos eles oficiais do topo das Forças Armadas. O exército está envergonhado. O exército perdeu toda a sua dignidade. Como é que o comandante-geral permite algo assim? General Tomás. Eu imagino que as tropas estejam também revoltadas. Esse é um dia muito triste. É um dia para a gente nunca se esquecer. Com relação à cassação do delegado Ramagem, deputado delegado Ramagem, do currículo exemplar, que conseguiu sair daqui a tempo com a sua família, quero dizer que só quem caça deputado é o plenário da Câmara dos Deputados. Nós iremos apreciar, sim, mais essa ilegalidade. Que dia, meu Deus. Ai, esse povo gosta de bandido, né, gente? O povo que fala, ai, bandido bom é bandido morto. Tire porrada de bomba. E fica elogiando bandido. Mas tem a fala aqui do... aquele cara Gilvan da Federal. Eles estão falando a mesma coisa. Tentando atiçar o exército. Falando se o exército não tem vergonha na cara, se vai aceitar essa situação do Supremo Tribunal Federal, prender os pares lá, prender general, não sei o quê, não sei o quê. Veja a fala aqui do Gilvan da Federal, deputado federal. Presta atenção. Chefe do Estado-Maior do Exército, tenho medo de você. E se quiser reclamar, eu aceito aí o desafio. Você é muito bem treinado. Eu aceito aí 3 rounds de luta com você em qualquer arte marcial que você escolher, seu covarde, frouxo, melancia. Falando aqui novamente das prisões ilegais de um capitão do Exército brasileiro, presidente Bolsonaro, e dos generais, em vários veículos de imprensa, comenta-se que a Polícia Federal estava presente na condução do general Heleno e do general Paulo Sérgio. Também. Aí ele faz chororô, xinga o general Arruda, comandante do Exército, tentando incitar e tal. Aí o concomitantemente, aquele ex-desembargador Sebastião Coelho bolsonarista também fala, o Exército vai aceitar isso? Não sei o quê, e eles estão fazendo os videozinhos e falando tudo a mesma coisa, para ver se aciona o Exército, entendeu? Principalmente, que eu mostrei aqui agora foi esses aqui, ó. Só que não tem o povo na rua. Esse está sendo o obstáculo deles nessa estratégia novamente golpista. Minha avó sempre me ensinou, Andréia, não adianta você ficar esperando dos outros aquilo que eles não têm para dar. Cada um dá o que tem. E o que esse povo tem para dar é isso. É golpismo de novo. Só que eu te pergunto, o Exército vai entrar nessa loucura, André? Não vai. Não vai.
Por quê? Porque agora nós temos um presidente, não é? Nós não temos aquele presidente do Bolsonaro, golpista. Agora nós temos um presidente correto. E eles não vão encarar. Não vão. Pode estar lá indignados, resignados, né, e tal. Mas vai ter que encarar. Aprontou, respondeu. Agora, o parlamento pode anistiar. Tinha o PL, tem o PL na Câmara de Deputados Federais. Agora o anúncio do projeto também no Senado Federal, que já tem 35 assinaturas. Vamos ver aqui, mas já declaro, tudo inconstitucional. Mas é importante a gente ver a cara dos canalhas oportunistas, safados, que estão tentando a toda monta passar mel no bigode da gadaiada para novamente manipulá-los. Veja aqui, o senador Carlos Viana falando desse projeto agora. Que agora lá no Senado a coisa vai. Agora vai. Coloca aí, sem anistia. Não. Opa, pode parar de briga. Coloca aí, Central. Sem anistia. Eita, não fique nervoso, não fique nervosa. Hoje é quinta-feira, calma. Presta atenção aqui, no senador. Olha aqui. Em menos de 24 horas, nós conseguimos 35 assinaturas. Isso demonstra claramente que o tema dos presos de 8 de janeiro tem importância para a maioria do Senado e que o Brasil quer um reequilíbrio nas sentenças e principalmente nas penas. Eu quero lembrar que a Lei de Segurança Nacional foi usada pelo governo militar para perseguir a esquerda, porque ela é expansiva, ela permite uma série de interpretações por parte de um juiz. E foi exatamente o que aconteceu nas condenações do 8 de janeiro. Mentira! Não foi isso que aconteceu. Primeiro, a Lei de Segurança Nacional, ela foi praticamente, totalmente alterada em 2021, durante o governo Bolsonaro. Não é lá da década do golpe militar, não. Ela renovou durante o governo Bolsonaro. E outra coisa, a interpretação dada pelo juiz, não foi pelo juiz, foi pela Polícia Federal, foi pelo Procurador-Geral da República e foi pela turma do Supremo Tribunal Federal com apenas um voto divergente, que foi de Luiz Fux. Então não foi um juiz, foi uma cadeia que compõe a política criminal e a estrutura criminal e de acusação do Brasil. Por uma lei que foi quase totalmente alterada em 2021. Agora, Alexandre de Moraes, sabe o que ele fez? Ele trouxe à realidade a lei que vocês aprovaram. Agora vocês querem mudar a lei? Que é o quê? Da anistia? É inconstitucional. Quer diminuir pena? A depender da dosagem da diminuição, também será declarado inconstitucional. Fala a verdade, o que vocês querem? Hã? Vocês estão chutando cachorro morto? Que é o capital político, quer aparecer para essa galera para ver se tem um voto deles? O que vocês estão querendo? Estão querendo desafiar o Supremo Tribunal Federal? Porque daqui a pouco vocês vão para a cadeia nessas operações carbono oculto, nas operações de combate à fraude em combustíveis, do Banco Master. É isso? Vocês estão querendo passar recadinho para o Supremo? Vocês estão querendo passar recado para Lula para ver se a Polícia Federal diminui um pouco? É isso que vocês estão querendo? Fala a verdade para mim. Não mente para mim, não. Não mente para mim, não. Não mente, não. Porque eu quero a verdade. Eu não sou daquela me engane, mas me faça feliz. Nós não somos assim. Acha que a gente é trouxa. É tão ridículo o que vocês fazem que tá na cara que vocês estão bambeando as pernas porque a Polícia Federal tá chegando em vocês. É isso que tá acontecendo. Outra presepada aqui que eles estão fazendo. Veja aqui. Aqui, ó. Não é isso não. Mas vou botar esse aqui, do Nicolas também. Porque o que ocorreu? O que ocorreu? Deixa eu te explicar.
Alexandre de Moraes deu 20... Meu cabelo tá muito doido hoje. A minha liberdade de expressão hoje tá maluca. Ô, Jesus! Ô, Jesus, acende a luz. Deixa eu ver se fica melhor. Pronto! O que é que ocorre? Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar o celular lá na visita de Nicolas Ferreira. Uai, André, mas Alexandre de Moraes ele tinha que mandar o Nicolas Ferreira explicar. Calma! Cada macaco no seu gaio. Cada flash tem o seu momento. O que ocorre? Tinha uma ordem para Bolsonaro, para a família de Bolsonaro e para todos ali, para os advogados que deveriam saber. Que é o quê? Não pode ter celular na casa, não pode ter patifaria nenhuma lá. Ponto de comunicação e tal. E o Nicolas Ferreira foi flagrado por um drone com o celular na mão, conversando com o Bolsonaro, lá na casa dele, onde não podia. E isso parou no Supremo. E Alexandre de Moraes quer saber o que aconteceu em 24 horas. Isso é a questão de Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Deputados federais acionaram o Supremo Tribunal Federal para saber em relação a Nicolas, a responsabilidade do Nicolas. Então tem a responsabilidade do inelegível hoje presidiário Bolsonaro e daqui a pouco será requerida a responsabilidade e informações de quem levou o celular, que foi Nicolas Ferreira. Entendeu? E eles têm 24 horas a defesa de Bolsonaro para explicar isso. Daqui a pouco vai ser Nicolas Ferreira que será intimado para responder o que aconteceu. Aí já entraram aqui, ó, presta atenção, requerendo responsabilizações, explicações. Nicolas sabia. Ele sabia que o STF proibiu o uso de celular durante visitas a Bolsonaro. Mas mesmo assim, ele levou o seu celular. O que Nicolas queria esconder? Nicolas queria ajudar numa possível fuga de Jair Bolsonaro? Acabamos de pedir a investigação do deputado Nicolas Ferreira e, o mais importante, a quebra de sigilo telefônico, para que todo mundo possa entender por que, contrariando decisão do Supremo, ele levou o celular dias antes do ex-presidente condenado tentar mexer na tornozeleira por uma possível fuga. O que Nicolas esconde? Nicolas sabia. E aí? Nicolas sabia ou não sabia que não podia levar celular? Eu sabia. Isso é público e notório a decisão. Acho que todo mundo sabia. É ou não é? Pois é, daqui a pouco o Nicolas deve ser também intimado para explicar o que aconteceu. Bolsonaro já foi. Já foi. Agora falta o Nicolas, tá bom? Curte a live, que é muito importante, compartilha e comenta. Porque quem gosta é assim. Quem não gosta vai se lascar. E tá tudo muito numa boa. Não se preocupe.